Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma videoaula. Esta é a videoaula de número 7. Na aula de número 6, nós corrigimos as questões 35 e 36 e deixamos como atividade de casa a questão de número 37, que nós iremos comentar agora. A questão de número 37, nós temos o seguinte: é nos dado uma situação em que você tem um corpo de massa 0,2 kg, é um pedaço de gelo, e a este corpo é adicionado uma quantidade de água, 4 litros. Então, é nos dito que a temperatura do gelo é menos 10 graus e a temperatura da água 20 graus Celsius. Também é dado o calor específico da água, o calor específico do gelo e o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Esta informação da densidade é para que nós remetemos que iremos considerar 1 litro igual a 1 quilograma. Portanto, se temos 4 litros, nossa massa será de 4 kg. Então, temos duas situações. Primeiro, você tem gelo e é adicionado a massa de 0,2 kg uma certa quantidade de água. E, é claro, esse gelo irá derreter. E a pergunta para nós é: quanto de gelo teremos após o equilíbrio térmico, após o final das trocas de calor? Eu fiz cada um dele aqui para que a gente pudesse remeter a alguns conceitos de calor sensível e calor latente. Temos o seguinte: se há mudança de temperatura sem mudar de fase, dizemos que o calor é sensível, e neste caso usamos MC ΔT. Neste outro caso aqui, se houver mudança de fase, você tem gelo derretendo sem mudar a temperatura, você diz que o calor é latente, e neste caso a quantidade de calor é massa vezes o calor latente de fusão. O outro exemplo que nós temos aqui: ocorre variação de temperatura sem mudança de fase. Neste caso, dizemos que o calor é sensível. E se o calor é sensível, usamos esta equação: MC ΔT, onde M é a massa, C calor específico e ΔT variação de temperatura. Então, observe a resolução. Para a nossa primeira situação, temos: quem é a massa? A massa é 0,2 kg. Como o calor específico está em calorias por grama vezes graus Celsius, então devemos transformar a massa para grama. Do 0,2 kg é 200 gramas. O calor específico do gelo é 0,5. Cá está ele. E a variação de temperatura, observe que ele estava a menos 10 e foi até 0. Então, 0 é a temperatura final, menos 10 é a temperatura inicial. E o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que está negativo. Portanto, menos por menos dá mais. Multiplicando 200 vezes 0,5 vezes 10, encontramos 1000 calorias. Na segunda parte, nós temos o seguinte: temos apenas mudança de fase sem variar a temperatura. Neste caso, o calor ele é latente. Logo, devemos multiplicar a massa vezes o calor específico. Quem é a massa do gelo que está derretendo é 0,2, que é a mesma coisa que 200 calorias. Quem é o L, o calor latente de fusão? O texto não nos diz, mas nós sabemos que o calor latente de fusão é 80, o calor latente de solidificação é menos 80. Desculpa, gente, o texto diz sim, cá está ele, o calor é igual a 80 calorias por grama. Então, só substituímos 200 vezes 80 vai nos dar 16.000 calorias. A segunda parte, nós temos calor sensível.
Aqui está ele. Se o calor é sensível, então devemos multiplicar a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Portanto, quem é a massa? Agora, observação. Agora é da água. E foi colocado 4 litros de água. Se foi colocado 4 litros de água, a massa é 4.000 kg. O calor específico da água vale 1, cá está ele, e a variação de temperatura, ele começa em 0 e vai até 20. Portanto, a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Logo, multiplicando 4.000 vezes 1 vezes 20, obtemos 80.000 calorias. Pois bem, quando a questão pergunta quanto de massa de gelo irá ter após o equilíbrio, você percebe que a quantidade de energia que a água irá ceder é muito maior do que a quantidade de energia que o gelo irá absorver, o que significa que todo gelo irá derreter e ao final não restará nenhuma grama de massa da matéria da água no estado sólido, ou seja, de gelo. Logo, a nossa resposta é: não restará gelo ao final do equilíbrio térmico, ok? Bem, gente, é isso. Está corrigida a questão da aula de número 6. E nesta aula, a aula de número 7, vamos dar continuidade às nossas discussões e ao nosso conteúdo. Nesta hora eu quero abordar um novo conteúdo que é estudo dos gases, para só então abordar os conceitos ou as leis da termodinâmica. Em estudo dos gases, aí nós temos na tela algumas características e o estado de um gás, certo? Para que a gente possa ganhar tempo, eu gostaria de escrever aqui algumas equações que nós iremos estudar e algumas leis a partir da equação, deixe-me escrever aqui, equação geral dos gases. Eu vou colocar aqui de uma forma genérica e depois a gente vai ver detalhadamente cada uma delas. Primeiramente, eu vou colocar aqui a equação geral, que é pressão vezes volume sobre temperatura é igual a pressão no estado 2 vezes volume dividido pela temperatura. Observação: essa temperatura deve ser usada sempre em Kelvin, ok? Então vamos a algumas situações. Se numa transformação gasosa nós verificarmos que a pressão é constante, nós estamos numa transformação isobárica. Ou seja, iso quer dizer mesmo, baro, pressão, é aquela transformação que ocorre com pressão constante. E se estamos numa transformação isobárica, nossa equação será volume sobre a temperatura é igual ao estado final. Volume sobre a temperatura, ok? Mas se de repente a transformação ocorrer a temperatura constante, ou seja, se a temperatura ela é constante, nós estamos numa isotérmica ou numa transformação isotérmica. Iso quer dizer mesmo, termo, temperatura, é aquela termo, calor, temperatura, é aquela transformação que ocorre com temperatura constante. E se a temperatura é constante, nós dizemos que pressão vezes volume, estado inicial, é igual a pressão vezes o volume, deixa eu tirar isso aqui, vezes o volume no estado final. E por fim, se a transformação ocorrer a volume constante, nós dizemos que a transformação ela é isocórica ou isovolumétrica. Iso quer dizer mesmo, volume, volumétrica, de volume,
ou seja, se a transformação é a volume constante, então nós dizemos que pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Aí está, de uma forma bem geral, bem resumida, e se você quiser, você pode detalhar isso fazendo a leitura do seu livro-texto. Vamos abordar aqui cada um especificamente, a lei de Boyle-Mariotti, ou seja, nós temos aqui uma isotérmica. Isso significa que em qualquer ponto dessa curva a temperatura ela é constante. Portanto, na lei de Boyle, você tem pressão e volume variando. Pressão e volume variando, vale ressaltar que pressão é inversamente proporcional ao volume, o que significa dizer que se a pressão diminui, observe, do estado inicial 1 para o estado inicial 2, a pressão diminui, mas o volume aumenta. Então, pressão e volume são inversamente proporcional e, portanto, o crescimento de um é a diminuição do outro e vice-versa. Então, aqui nós temos um diagrama da pressão versus volume da lei de Boyle-Mariotti. Ok? Então, vamos prosseguir. Aqui nós temos a transformação gasosa, a lei de Gay-Lussac, ou Gay-Lussac. Na transformação de Gay-Lussac, você tem que a transformação ocorre a pressão constante, e se a pressão ela é constante, você tem essa relação aqui, volume e temperatura. Claro, você percebe no gráfico que a pressão se mantém constante no estado inicial 1 e no estado final 2. Então, esta é a lei de Gay-Lussac, ou uma transformação gasosa a pressão constante. Agora aqui, continuando na mesma relação, a lei de Charles, nós temos uma transformação gasosa a volume constante. Veja que ao aumentar do estado do inicial 1 para o estado final 2, você tem um aumento da pressão sem variar o volume. Neste caso, você tem uma transformação gasosa, uma transformação volumétrica, ok? Bem, gente, é isso. Eu vou deixar as discussões para as próximas aulas, a partir das dúvidas de vocês, se alguém quiser fazer, ou no canal, nos dúvida lá, ou na nossa plataforma, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, faça à vontade. E se outra pessoa de fora da nossa turma quiser fazer pergunta, façam no canal as perguntas, tá bom? Críticas, sugestões, opinião de vocês é bem válida. Vamos à nossa atividade. A atividade de casa, eu quero deixar para nós as questões de número 4 e 5. Eu esqueci a página, deixa eu ver aqui. Questão de número 4 e 5 da página de número 101. Então, vamos lá. Questão 4 e 5, página 101. Na próxima aula, a aula de número 8, nós iniciaremos a aula corrigindo essas questões. Isso é tudo, pessoal. Até a nossa próxima aula. Desde já agradeço a todos.